bem, Sarinha? Tudo bem? Feliz Ano Novo. Para nós todos. Boa noite, queridos e queridas. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Ano já engrenando, né? Janeiro já acabando quase. E como dizia a música do saudoso poeta baiano, o tempo voa, né? Vamos lá, estamos com um tema muito interessante que o Paulo colocou para a gente refletir essa noite. O reino de Deus e a transformação do coração. Eu queria começar fazendo uma reflexão básica sobre os nossos hábitos milenares, né? Todos nós que fazemos parte dessa cultura judaico-cristã, e aqui no Brasil em especial, a cultura da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Desde pequenininhos, nossos hábitos de gerações nos induzem a uma forma de relação com Deus de profunda dependência e delegação de responsabilidade. Até nas expressões mais comuns do dia a dia. Ah, vai com Deus, Deus te proteja, Deus te abençoe. Se Deus quiser, tudo como se Deus fosse uma entidade a nosso serviço e para atender os nossos desejos. Aqueles de nós que já nos dedicamos ao estudo da espiritualidade por outras formas de entendimento, e também Paulo tem ajudado muito nisso, evocando várias correntes filosóficas que também remetem a essa conexão com a espiritualidade, a gente já está mais familiarizado com outras formas de entendimento desse que consideramos o arquiteto maior do universo, o criador supremo de tudo que existe, inclusive de nós mesmos. E seria uma forma muito distorcida se ainda hoje continuássemos a pensar e delegar dessa forma as ações que nos competem, dependendo sempre de um apoio superior. Nós já estamos numa fase, não digo madura, mas já não somos mais crianças espiritualmente, já estamos entrando na idade adulta. Nesse momento em que vivemos aqui no planeta, no século XXI da nossa era, nós já estamos suficientemente preparados para que possamos dar um salto adiante e aspirarmos, pelo menos, a um nível superior de aprendizado, evolução e experiência. Mas, para isso, temos que passar, como no nosso sistema acadêmico convencional, por um vestibular, digamos assim. Eu sempre gosto de usar essa figura do vestibular, porque ela pega fundo, principalmente naqueles que já fizeram vestibular, ou que têm no seu círculo próximo jovens que passaram por isso. É uma fase muito difícil. Supostamente, um vestibular corresponderia a uma aferição dos conhecimentos adquiridos por aquele aluno, por aquele estudante, em todo o período anterior de estudo. E ele tem que demonstrar uma base mínima de aprendizado que o qualifique a ingressar num curso superior. Ora, se no nosso sistema acadêmico, tão precário comparado com o cosmos, isso é quase que uma universalidade, eu não conheço todos os sistemas educacionais de todos os países, mas até onde me é dado conhecer, sempre há uma forma de aferição de provas para qualificar os alunos que venham a ingressar num nível superior.
E, na minha concepção, vocês não precisam concordar comigo, nós estamos exatamente nesse momento de aferição. E aí entra essa colocação simbólica entre o reino de Deus e a transformação do coração. O Paulo citou há pouco palavras de Jesus, conhecidas por todos nós, que o reino dele não é deste mundo. Ele sempre enfatizou muito isso. E nós temos o conhecimento que a vida, tal como nós a conhecemos aqui no plano tridimensional da matéria terrestre, ela é um pálido reflexo do que existe em dimensões que vibram em frequências mais elevadas. A quarta dimensão, a mais próxima a nós, para onde vamos e de onde viemos fora da experiência física, que existe em condições relativamente mais equilibradas, muito mais plásticas do que as da matéria terrestre, tridimensional, e que tem, assim como nós podemos conceber, regiões, lugares tão diversos quanto aqueles que temos no mundo tridimensional. Se nós dermos um rolezinho aqui por perto, nós vamos encontrar ambientes péssimos, insalubres, sujos, feios, com condições quase inumanas de habitabilidade. E, a uma ou duas quadras, lugares, imóveis, residências de padrão bastante elevado. Nós temos âncoras de criminalidade em todas as partes que olhamos. Nós temos regiões do planeta que, nesse exato momento, estão sendo bombardeadas. Havendo tiroteios, as pessoas têm a certeza de que, se saírem de casa, podem não voltar, podem não encontrar seus entes queridos vivos a qualquer momento. Nós temos pessoas sofrendo pelas mais diversas formas de ações humanas e ações da própria natureza. No plano da quarta dimensão, isso se extrapola a um volume muito maior, porque as informações que nos chegam é que existem pelo menos 3 vezes o número de encarnados na fila de espera para vir para cá. O turnover está se acelerando, cada vez mais rapidamente. Nunca antes na história conhecida por nós, chegamos a ter perto de 8 bilhões de seres no plano material. Muitos dos relatos que nos chegam do plano extrafísico dizem que os umbrais estão quase que vazios. A reurbanização já está muito adiantada. Então, vários aqueles ambientes terríveis que nos foram relatados em obras psicografadas, como da Ivone Pereira, por exemplo, o Vale dos Suicidas, tal, aquilo hoje já não é mais real, segundo essas informações. A gente sempre tem que colocar uma margem, não de dúvida, mas de reserva na interpretação de tudo, porque não podemos nos esquecer que todas as obras literárias, históricas ou não, psicografadas ou não, são obras humanas. Ah, mas são inspiradas. Sim, por humanos que não estão fisicamente presentes, mas ainda assim não são deuses, não são seres superiores. Pelo contrário, são seres iguais a nós, porém, num estágio de entendimento um pouco mais avançado. Então, fazendo essa reserva, esse reino de Deus transcende também essa dimensão, a quarta. Ele vai muito além. Até onde nos é dado compreender uma dimensão acima, que é aquela na qual aspiramos todos ingressar, caso sejamos aprovados nesse vestibular, é claro. Seria um mundo de quinta dimensão, um mundo de mentalismo puro,
onde não mais existiriam todas as mazelas que nos assolam enquanto aqui nesse planetinha, seria um estágio bem mais elevado, onde já teriam sido erradicados praticamente todos essas imperfeições nas quais nós ainda estamos inseridos, e os seres que se qualificaram para esse ambiente já teriam passado por essas provas que Paulo citou há pouco aqui, por esse processo de luta interior, de transformação pessoal, e isso se passa principalmente no plano do coração, do nosso chakra cardíaco, muito mais do que na intelectualidade. Eu tenho estudado muito nesses últimos tempos, estou me preparando para mostrar alguma coisa relacionada a isso, sobre inteligência espiritual. Nós conhecemos desde metade do século passado um método que foi desenvolvido, não vou ficar citando nomes aqui, até porque tomaria muito tempo e não vai contribuir muito, por pesquisadores, psiquiatras, psicólogos, filósofos, que passaram a usar uma metodologia para aferir o grau de inteligência, de intelectualidade dos indivíduos, e que se tornou mundialmente conhecido como testes de QI. Todo mundo aqui já ouviu falar em testes de QI, né? Quociente de inteligência. Ao longo do tempo, notou-se que as pessoas que tinham um QI muito elevado geralmente apresentavam inabilidades profundas para lidar com muitas das situações das quais se esperava que elas superassem, por serem mais inteligentes que a média. Pessoas com profundos distúrbios emocionais, dificuldades de relacionamento, dificuldades de liderança, etc. E aí se desenvolveu mais perto do final do século, a partir dos anos 80, 90, criou-se uma nova concepção de identificação do que é quociente de inteligência emocional. E isso foi, assim, um grande, ocasionado também pelo avanço da neurociência e dos diagnósticos de imagem, que puderam começar a mapear em tempo real a atividade neuronal do cérebro, né? Identificando, como diante de cada estímulo, de cada situação, quais as áreas do cérebro que eram mais atingidas, etc, etc. E isso, de certa forma, somado ao QI, ajuda essas pessoas mais inteligentes que a média, e também as outras, nem tanto, a terem maior controle do estado emocional, passarem a se relacionar de forma mais sensata, mais equilibrada. Porém, mesmo ali há uma dissociação, porque enquanto a atividade intelectual, cognitiva, é originária de uma área do cérebro, do lado direito, se não me falha a memória, a emocional do lado esquerdo do cérebro, elas não têm uma interface, uma intercomunicação entre si, e geram muita distorção. Pessoas muito inteligentes com dificuldades de se expressar, de se relacionar, pessoas com grande afetividade, com grande facilidade de comunicação, porém intelectualmente limitadas, e falta uma conexão dessas habilidades. A partir já do final dos 90, com avanços ainda mais profundos da neurociência, em especial, tem alguns pesquisadores que se tornaram renomados nisso, inclusive um brasileiro, que é reconhecido como um dos 30 cientistas mais brilhantes da nossa época, o Miguel Nicoleles, que começaram a identificar outros fatores importantes que, de certa forma, coroam, reúnem essas duas inteligências já conhecidas, a emocional e a intelectual, que é a energia, o quociente de espiritualidade, inteligência espiritual. Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui também, apenas para despertar a curiosidade daqueles que, se procurarem, vão achar muitas informações importantíssimas a esse respeito e que, de certa forma, se alinham com o que eu vou
usar para desfechar esse nosso bate-papo aqui. Quando nós procuramos, através das nossas habilidades intelectuais, emocionais, nos conectar com a espiritualidade, através do estudo, através da prática concreta de ações, como as que a Célia citou agora, ações de caridade, ações de servir ao próximo, quando nos disponibilizamos para sermos úteis desinteressadamente, quando nós nos esforçamos para desenvolver a nossa compaixão, para controlarmos o nosso impulso de julgar e condenar, para ampliarmos as nossas formas de expressão dessa energia fantástica que é o amor, nós estamos começando a exercer a nossa função real, aquilo para o qual fomos criados, que é sermos co-criadores. Deus nos criou, nos deu tudo o que é necessário, inclusive esse planeta abençoado para o nosso desenvolvimento. Porém, para que nós aprendamos a utilizar todas essas ferramentas, criando e expressando formas de harmonia, de amor, de paz, de equilíbrio. E para isso temos que aprender primeiro a dominar essas terríveis atrações que a gravidade terrena nos coloca, de atendermos aos nossos desejos materiais, de atendermos aos nossos desejos físicos, aos nossos desejos de afeto, de carências, e gradativamente, através das experiências, muitas delas dolorosas, que são as que mais nos ensinam, nós vamos desenvolvendo capacidades maiores e vamos nos tornando elementos mais úteis no contexto dessa humanidade e passamos a ter o poder de exercer mais aquilo que chamamos de livre-arbítrio, fazemos melhores escolhas. O livre-arbítrio é ilimitado no plano em que nos encontramos. Achamos que podemos fazer tudo o que quisermos, escolher o que quisermos, mas não, a vida nos mostra que a realidade é um pouquinho diferente, né? Senão não estaríamos todos aqui em busca de algum apoio, de algum suporte, de algum tratamento, de algum alívio para as nossas dores morais, para as nossas dores físicas. Ai, minha lombar está doendo pra caramba hoje. Todos nós temos os nossos achaques, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e através deles vamos nos habilitando, como o aluno de piano, que Paulo citou. Ninguém aprende a tocar piano minimamente em menos de 7, 8 anos. Mesmo que seja um gênio, a não ser aqueles expoentes, né, que já começam tocando que nem aquele garotinho de 3 anos que toca mesmo no colo da mãe. Mas aí a gente está falando de outra coisa. Todos nós estamos nesse processo de aprendizado contínuo. E tudo passa principalmente, muito mais intensamente, eu diria, pelo aspecto da nossa forma de expressão dessa energia, a qual chamamos amor, que se manifesta através do respeito, através da compaixão, da tolerância, da compreensão, do não julgamento e, principalmente, talvez da forma mais difícil de aprendermos a aplicar e desenvolver essa energia, que é o perdão, a chave de tudo. Perdão, primeiro, a nós mesmos, conseguimos nos libertar desse peso de culpas e de remorsos que todos carregamos, conscientemente ou não. E dessa forma passarmos a julgar menos e a perdoar mais. Mesmo aqueles que estão numa rota totalmente oposta àquela que achamos ser a mais correta. Porque a nossa noção de certo e errado é tremendamente limitada. Nenhum de nós pode ter
a autoridade moral no plano em que nos encontramos, para dizer a outro: isso que você está fazendo é certo, isso que você está fazendo é errado. Nós não conhecemos nem a nós mesmos, quanto mais a história daquele a quem queremos julgar. Então, quando partimos dessa premissa e começamos a exercitar esse, não o músculo cardíaco, mas o chakra ligado a ele, em formas concretas, aplicáveis, de amor, nós começamos a assumir a função primordial para a qual todos fomos criados. E aquela a que Jesus se refere quando nos exortou a fazermos tudo aquilo que ele faz e também, e ainda mais, ele deixou isso textualmente, de uma forma clara, os 3 evangelistas, é um dos trechos sinópticos dos evangelhos. Tudo aquilo que eu faço, vós também o fareis, e ainda mais. Vós sois deuses. Essa centelha divina, que chamamos do nosso espírito imortal, nos permite atingir essa culminância. Estamos ainda há milênios de atingir o seu estágio mais pleno, mas suficientemente maduros para ingressarmos numa nova fase de ação concreta, de pensamento e sentimento alinhados no objetivo de realmente desenvolvermos harmonia e paz através do amor que podemos emanar de nós mesmos. Então, a influência do reino de Deus se faz cada vez mais presente, por mais que nós tenhamos exemplos concretos acontecendo no nosso plano político, histórico, geográfico, geológico, que indiquem o contrário. Isso é um reflexo da ilusão e do momento em que vivemos. Então, possamos aproveitar esse momento de reflexão que começamos aqui com a intenção sincera de nos esforçarmos um pouquinho mais e focarmos principalmente na liçãozinha mais difícil para todos nós, aquela que todo mundo tem DP. Perdão. Uma ótima noite a todos, uma boa semana e obrigado.